Olá, eu sou o Felipe Plácido, do canal Bunda na Cadeira. Seja bem-vindo, faz uma explosão de conhecimento. Iremos falar sobre o processo de eletrização. Nesse processo, a gente vai pegar qualquer corpo neutro e tornar ele carregado, ou positivamente ou negativamente. Mas primeiro vamos falar o que é corpo. Para a biologia, corpo é o corpo humano, esse é o objeto de estudo. Porém, para a física, onde nós estamos, nós iremos falar que tudo é corpo. Celular, fogão, travessa, óculos, qualquer coisa é um corpo, para a física. E o que todo corpo tem em comum? Ele possui átomos, correto? E todo corpo que se encontra na natureza, ele se encontra eletricamente neutro, certo? Mas primeiramente, o que vem a ser um átomo? Um átomo ele é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. O modelo que hoje é aceito é o modelo planetário, onde a gente tem um núcleo constituído de nêutrons e prótons, e nas suas eletrosferas, rodando em torno do núcleo, nós temos os elétrons. Perfeito? Lembrando, os elétrons estão em movimento e eles possuem cargas negativas. No núcleo a gente tem prótons e nêutrons, os dois estão juntos, compactados. É muito importante lembrar aquela frase que fala que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Assim sendo, o núcleo é constituído de prótons, que tem carga positiva, e nêutron, que não tem carga. Por que o núcleo então não explode? Por causa do nêutron. O nêutron é como se fosse uma argamassa, permitindo que os prótons fiquem unidos. Certo? Então, com base nisso, como é que eu posso pegar qualquer corpo neutro e carregar ele eletricamente? Eu vou ou colocar elétrons ou retirar elétrons. Tudo bem? Nunca, em hipótese alguma, eu vou mexer no núcleo. Eu não vou tirar prótons ou colocar prótons. Isso é muito importante frisar. Escreva aí. No processo de eletrização, você só mexe na eletrosfera. Ou você coloca elétrons ou retira elétrons. Se eu colocar elétrons, o corpo vai ficar carregado negativamente, porque vai ter um excesso de carga negativa. O oposto, se eu retirar elétrons do átomo ou do corpo, ele vai ficar carregado positivamente, porque vai ficar faltando elétrons. Logo, tem mais prótons e prótons carregados positivamente. E tem dois tipos de corpos. Ou um corpo ele é isolante ou ele é condutor. Um corpo ele é condutor quando eu coloco elétrons nele e a carga distribui igualmente no corpo. Ele vai se redistribuir. E um objeto ele é isolante quando eu coloco elétrons e aquela carga fica parada. Ela não se movimenta no corpo. Então essa é a grande diferença. Mas vamos para uma parte prática. Imagina que você tem uma criança, como aqui está aparecendo do lado, escorregando no escorregador. Bem redundante, né? Escorregando no escorregador. E no final do processo ela sai com o cabelo todo alvoroçado. O que você vai pensar? Vai dar um tapa na criança, sair correndo e falar, sai demônio? Não, não faça isso. É um processo físico e isso tem explicação. Porque nos processos de eletrizar um corpo a gente vai ver que tem três. Atrito, contato e indução. No processo de atrito, como no exemplo da criança, ela escorregando no escorregador, ela vai ficar carregada, ok? Ou ela vai ficar carregada positivamente ou negativamente. Depois a gente vê quais foram as cargas que ficou nela. Mas o que é interessante, como o corpo humano ele é condutor, as cargas vão se distribuir no corpo da criança de forma igualmente. Assim os seus cabelos vão ficar carregados com a mesma carga. Então, cargas iguais se repelem. Por isso que o cabelo da criança fica alvoroçado, ok? E no processo de eletrização por atrito, necessariamente eu vou pegar dois corpos neutros, vou esfregar um no outro. Um deles vai ficar carregado positivamente, o outro negativamente. Se um ficar carregado com 10 de carga, o outro vai ficar carregado com menos 10. Ou seja, eles vão ficar carregados
com sinais diferentes, um positivo e outro negativo, porém módulo igual. Mas porém o que vem ser módulo? Quando em física você lê essa palavra módulo, que aparece em todo o livro, quer falar que é um número, o valor numérico. Então um corpo carregado com 10 positivo, o outro 10 negativo. Sempre o valor das cargas serão iguais. Mas como que eu vou saber qual corpo ficou carregado, positivo ou negativamente? Eu tenho que decorar? Não tem. Ok? Isso nem é cobrado dessa maneira de que você tem que decorar qual corpo fica carregado positivo ou negativamente. Mas o que pode acontecer é aparecer para você uma série triboelétrica. Tribo significa esfregar, elétrica, então eu vou ganhar elétrons, eu vou me eletrizar, na verdade, por atrito. Então, de novo, a série triboelétrica é esfregar e ganhar cargas por atrito. Ok? Nessa tabelinha que está aparecendo aqui do lado, nós temos uma sequência de materiais, ok? Em ordem decrescente, começando pela pele humana seca e terminando pelo Teflon, ok? E como é que eu vou saber? Vamos supor que eu vou esfregar essa pele humana com Teflon. Como a pele humana apareceu em cima e o Teflon embaixo, a pele humana fica positiva, carregado positivamente, e o Teflon fica carregado negativamente, certo? No exemplo da criança, quando ela está no escorregador, vamos supor que a roupa dela é algodão e o escorregador é feito de PVC. Olhando a tabela, vou te dar aí 3 segundinhos para você pensar. Como que o algodão ficou carregado? Positivo ou negativamente? E aí? Foi simples? Ao olhar na tabela, a gente vê que como o algodão aparece primeiro, ele ficou carregado positivamente, e como o PVC aparece embaixo, ele ficou carregado negativamente. Certo? E outro exemplo que a gente pode supor é um homem usando seu pijama de algodão. Ele esfrega num tapete de lã. De novo, olhando a tabela, a gente vê que a lã aparece primeiro, vai ficar carregado positivamente. Como o algodão aparece embaixo, o algodão vai ficar carregado negativamente. Como o homem está vestindo um pijama de algodão, então ele também vai pegar as cargas para ele. Então o homem vai ficar carregado negativamente. E nesse humor ele vai andando, se esfregando até relar na esposa. A esposa vai tomar um choque. Isso é possível? É possível. Porque o momento que a carga fica armazenada é eletricidade estática. Mas quando ela flui, já é eletricidade dinâmica. A gente já tem uma corrente elétrica. E quando passa uma corrente no seu corpo, você toma choque. E uma coisa bem interessante que está naquela tabela é a pele de gato. Repare que a gente tem um gato dormindo e esse gato está com a pele toda... A pele não, né? O pelo tudo para cima. Ok? E falou, na imagem está falando que ele foi outra vítima da eletricidade estática. Nesse caso, aconteceu como se fosse a criança no descarregador. Ele ficou carregado, ok? Então as cargas iguais se repelem. Por isso que o gato está todo com esses pelos assim para cima, bagunçado. Imagina então, se você encontra esse gato dessa forma, ele está carregado eletricamente, você chega perto dele com um pijama de lã esfregando no tapete. Quando você relar no gato, você e o gato vão tomar choque. Então outra figurinha que eu achei bem interessante é essa figura do lado, onde tem um gato falando que você não vai relar em mim, não vai me acariciar quando você se esfregar a sua meia no carpete, porque isso ocorre, há um choque entre você e o gato. Outro exemplo que eu achei meio hilário na internet é que colocaram uma criança e um gatinho pulando, a criança pulando, o gato tentando sair de lá, né, dessa situação. E pela física, a gente vai ter tanto o gato carregado como a criança carregada. Então aí vai ser um show de choque, um vai relar no outro e vão se eletrizar. E é muito importante que você também saiba que todo corpo neutro ele é atraído por um corpo carregado, sempre. Um exemplo que a gente pode ver aqui do lado é quando a gente esfrega uma bexiga numa toalha. E ao aproximar essa bexiga, que ela ficou carregada, perto de um filamento de água, ao escorrer de uma torneira, esse filamento vai ser atraído para a bexiga, ok? Porque a água neutra vai ser atraída por um corpo carregado. Se eu colocasse também pedaços de papéis perto dessa bexiga, esses papéis também seriam atraídos, certo? Então escreva aí. Todo corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado. O outro processo de eletrização é a eletrização por contato. Nesse processo, diferente do anterior, que o atrito tinha 2 corpos neutros esfregavam um no outro. Nesse, eu vou apenas relar um no outro. E nesse caso, necessariamente, por contato, eu vou ter um corpo neutro e um corpo carregado.
Então vamos supor, tem um corpo carregado positivamente, ao relar num corpo neutro, o corpo neutro vai ficar carregado positivamente. Se eu tiver um corpo carregado negativamente e relar num corpo neutro, o corpo neutro vai ficar carregado negativamente. Só isso? Só. Simples. Ok? Então no final do processo, os dois corpos vão ficar carregados com a mesma carga. Mas como que isso é cobrado? Ok? Tem uma maneira que sempre a física tenta simplificar. Por incrível que pareça, a física tenta simplificar as coisas. Vamos supor esse exemplo aqui do lado, que eu tenho duas esferas A e B. A A é neutro e o B carregado negativamente. Ao relar o B em A, as cargas elétricas negativas irão fluir de B para o corpo A. No final, quando separar os dois, eu vou ter os dois corpos carregados negativamente. Tudo bem? A questão é, se o corpo A e o corpo B forem do mesmo tamanho e do mesmo material, as cargas finais é só somar o começo e dividir por 2. Espera aí, Felipe, não entendi. Estou explicando de novo. Vamos supor que o corpo B está carregado com uma carga negativa igual a menos 12. E o corpo A é idêntico ao B. A única exceção é que ele está neutro. Então, no final do processo, quando eu relar o corpo A e B e separar, o corpo B vai ficar carregado com menos 6 e o corpo A vai ficar carregado com menos 6. É só somar e dividir por 2. Em física, nesse exemplo, sempre é um corpo esférico. Ok? Então isso sempre vai acontecer. É só somar a carga inicial, é só pegar a carga inicial e dividir por 2. Aí você vai ter a carga final. Se os dois corpos forem do mesmo tamanho e do mesmo material. Tá, entendi. Mas e se forem do mesmo material, mas de tamanhos diferentes? Aí já vai entrar uma conta, uma equação, que não vem ao caso. Vou gravar outra aula explicando somente essa conta, ok? Vamos ficar aqui um pouco mais no básico. Mas, e nesse processo mesmo de contato? Se o corpo que eu tenho estiver carregado positivamente, quando eu aproximar de um corpo neutro, o corpo neutro vai ficar carregado também positivamente. Mas o que ocorre? As cargas positivas desse corpo não vai fluir para o corpo neutro. Por quê? O núcleo, não tem como tirar a carga positiva do núcleo. Só move carga negativa da eletrosfera. Então o meu corpo, que estava carregado positivamente, ao relar no neutro, o corpo neutro vai ceder elétrons para esse corpo, fazendo com que a carga positiva desse diminua e a carga positiva desse aumente. Último processo, processo de eletrização por indução. Nesse processo a gente vai ter um corpo neutro que vai ser carregado por um corpo ou isolante ou condutor carregado. Mas vou apenas aproximar do corpo neutro. Esse corpo neutro condutor, as cargas neles vão se redistribuir. Porque esse sendo carregado vai atrair cargas de sinais opostos e vai repelir cargas de mesmo sinal. Nesse processo, para ficar um pouco mais fácil, vamos direto para um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma esfera A e B, neutras, relando uma na outra. Vou aproximar um bastão negativo, mas não vou relar. Esse bastão negativo está mais próximo do corpo A. Então ele vai repelir as cargas negativas do corpo A em direção a B. O B vai ficar carregado mais negativo e o A positivo. Se eu amassar o bastão nesse momento, as cargas vão se redistribuir e eu vou ter um corpo A e B neutros. Então não adiantou de nada. O que eu tenho que fazer é deixar ainda o bastão próximo e separar o corpo A de B. Nesse caso, o corpo B vai ficar carregado negativamente e o corpo A carregado positivamente. Ou seja, eu consegui carregar o corpo A e o corpo B sem esfregar e sem relar um corpo carregado. Ok? Então o bastão que eu aproximei, a gente chama ele de novo de indutor, ou seja, indutor é aquele que vai induzir as cargas. E os meus corpos neutros foram os induzidos. Tem outra maneira de fazer isso sem pegar dois corpos A e B? Tem, mas necessariamente vou ter que ligar então a Terra. O outro exemplo que a gente tem é uma esfera condutora pendurada num fio isolante. Ao aproximar um bastão negativo, vai ocorrer a mesma coisa. O bastão negativo vai repelir as cargas negativas, então o lado mais perto do bastão vai ficar um excesso de carga positiva. Certo? O que eu posso fazer agora é ligar essa esfera na Terra. Literalmente vou aterrar a minha esfera. E quando eu faço isso, as cargas negativas vão fluir da esfera para a Terra. E quando eu cortar esse fio terra e afastar o bastão, eu vou ter uma esfera carregada positivamente. Então, o que é necessário saber nesse processo?
que sempre eu vou ter um corpo indutor e o meu corpo induzido ele vai ficar com uma carga oposta. Se meu bastão ele era negativo, o meu corpo neutro vai terminar o processo carregado positivamente. Ok? Simples. Não tem conta? Não. É só entender a teoria. Ok? É isso. Tchau. Até a próxima.